Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? A última vez, os irmãos não estavam aqui. Mas hoje, glória a Jesus por isso. Um grande número aqui está para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Uma pergunta para você pensar: ainda há esperança? Ainda há esperança? Quase um ano de pandemia, e quando a gente pensa que ela está indo embora, ela volta. Ainda há esperança? Pastor, o que é esperança? Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, a confiança em coisas boas. Ainda há esperança sim. Amém, igreja? Há esperança sim. Mas sabe por que ainda há esperança? Porque servimos ao Deus da esperança, a rocha da esperança, a fonte de esperança. Nós servimos a esse Deus. Interessante que Paulo diz que a esperança, ele a coloca entre as 3 virtudes teológicas. Ainda permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança está no meio, ligando o amor à fé, a fé ao amor. E, amados, eu começo a olhar ao meu redor e começo a ver pessoas desesperançadas, assustadas, amedrontadas, preocupadas. Exatamente porque está faltando a fonte da esperança na vida dessas pessoas. Está faltando Jesus. E ao escrever a sua primeira carta à igreja de Corinto, então Paulo fala sobre essas 3 coisas que nos impulsiona a avançarmos mesmo em meio à pandemia. Assim permaneçam agora essas 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que a sua esperança esteja cada vez mais firme, mais forte. E lá em Romanos capítulo 15, verso 13, Paulo diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é hora da gente clamar pela graça de Deus. É hora da gente pedir ao Senhor que renove a cada dia, a cada momento, a cada instante, a nossa esperança. Que Ele aumente a nossa esperança. Pedi licença aqui à irmã Sônia, mas semana atrasada, se não me engano, 11h30 da noite, toca o telefone. Eu já estava dormindo. Ela atende, me chama e diz: olha, o filho mais velho quer falar com você. Falei: bom, não é boa notícia. Filho mais velho querendo falar comigo 11h30 da noite, não é boa notícia. Ele diz: papai, a Camila, a esposa do pastor Kleber, acabou de me ligar e o pastor Kleber está internado lá em Itaboraí, já está no oxigênio e é Covid. E aí? Como dormir? Como conciliar o sono depois da notícia dessa? Mas a minha esperança está no Senhor. Não adianta me descabelar, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar apavorado. Deus está no controle, Deus está no comando, e a minha esperança está firmada nele. Senhor, toma conta. Mas graças a Deus, o pastor Kleber passou 4 ou 5 dias no oxigênio, não foi preciso entubar,
e ele já está em casa, se recuperando em casa para a glória do Senhor. Os irmãos oraram, a igreja aqui orou, a igreja de Itaboraí, onde ele está congregando, orou, Nova Cidade, o pastor Carlos Jorge orou, e outras igrejas estiveram orando, e graças a Deus, Deus confirmou a nossa esperança. Mas há um outro verso que eu quero compartilhar com os irmãos, Hebreus capítulo 6, verso 19, que diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Temos essa esperança como âncora. O que é uma âncora? É aquele instrumento de metal na ponta de uma corrente que o navio joga ao mar para não ficar sendo levado, obrigado meu amado, de um lado para outro pelas ondas, pela correnteza. Lançar âncora, aí desce a âncora e o navio então fica firme ali. Se nós quisermos ficarmos firmes para não ser levado de um lado para outro pela pandemia, pelas dificuldades, pelo medo, pela tristeza, precisamos dessa âncora que se chama esperança, que é Deus. Oh, glória a Jesus! Temos essa esperança como uma âncora, a âncora da alma que está firme, que está segura, a qual ela adentra o santuário interior por trás do véu, ou seja, vem da presença do Senhor, vem de Deus direto para os nossos corações. Mas vamos pensar um pouquinho no texto que servirá de base para a nossa meditação desta noite. Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17, do verso de 8 ao verso 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, de 8 a 16. Esse texto descreve de maneira muito clara a situação que hoje nós estamos vivendo. Eles também passavam por uma pandemia naquela época, só que era diferente, não era um vírus, mas era uma seca, não chovia. 1 Reis 17. Eu sei que os irmãos conhecem bem esse texto, fala sobre a viúva de Serepta, está lá em 1 Reis 17, a partir do verso 8 eu leio assim: Elias, diz o Senhor para Elias, vem a ele a palavra do Senhor dizendo: Elias, vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ou apanhando lenha. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. Senhor Deus e Pai, se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, que perdeu a esperança, que seja a noite do reencontro com a esperança, com essa âncora que está nos firmando a cada dia na Tua presença, Senhor. Enche nossos corações de certeza, de alegria, de fé e de esperança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos a história do profeta e da viúva. Elias
depois de um atrito com o rei Acabe, que era rei de Israel, um dos reis, um dos piores reis que Israel teve, Deus orienta o seu profeta a ir para o deserto e ficar por lá uns tempos. E diz: olha, lá você vai beber água do ribeiro, do riacho, do riozinho que passa por lá, e eu já ordenei aos corvos, aos pássaros, que levem para você alimentos. Então de manhã vinha o alimento da manhã, pão e carne. À noite, pão e carne. Está lá o profeta, bebia a água do ribeiro. Mas a seca era grande e o ribeiro secou. E agora? O que fazer? O ribeiro secou. Para onde foi a esperança do profeta? Ele estava tranquilo, não tinha problema, estava longe de Acabe, não tinha dificuldades, estava sendo alimentado pela graça de Deus. Mas de repente acaba a água, porque o ribeiro secou. E o verso 1 diz: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela minha palavra. E aí seca-se o riacho, não tem mais água, e Deus diz: agora você vai para Serepta, uma cidadezinha, uma vila que não era do povo de Israel, e lá ordenei uma viúva que te sustente. E ele foi. Mas quando ele chega a Serepta, ele encontra outra dificuldade. Na entrada da cidade está a viúva catando alguns gravetos, uma lenha, para fazer um bolo. Ela iria comer aquele bolo, o filho iria comer, e a partir dali iriam esperar a morte chegar. Não tinha mais nada para comer, não tinha mais água para beber, a seca era grande. Aquela viúva, amados, era uma mulher desesperançada. Ela não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança. O que fazer dali para frente? Olha o que diz o verso 10. Quando ele chega à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, Deus de Elias, não era o dela, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela não tinha mais esperança. Eu começo a olhar ao meu redor e ver quantas pessoas que estão assim, sem esperança. Você conversa com o seu vizinho, ele não tem mais esperança. O verso 12 nos mostra a falta de esperança daquela viúva. Ela havia desistido de tudo, inclusive desistido da vida. Desistido da vida. Quantos que estão assim nos dias atuais? Interessante que a maneira de Deus agir, amados, é algo que me impressiona. Porque, se você ler o capítulo 4 do livro de Reis, você vai encontrar Eliseu aumentando o azeite de uma outra viúva. Ela tinha uma dívida muito grande que o marido deixou. Os credores queriam levar os seus filhos como escravos.
Mas o profeta mandou que ela pedisse emprestado muitas vasilhas, porque ela tinha um pouquinho de azeite em casa, e fosse enchendo aquelas vasilhas de azeite. Depois ela vendeu, pagou as dívidas e foi viver com o resto, com o que sobrou. Aqui é diferente. Aqui não houve aumento da farinha, não houve aumento do azeite. Ela todo dia lá tirava a farinha necessária para fazer a refeição, o azeite necessário para fazer a refeição, e tudo continuava como estava. No dia seguinte ela voltava novamente, tirava mais e continuava como estava. Ela não armazenou azeite e nem armazenou farinha. Sempre tinha aquela quantidade lá na panela, lá no jarro que ela tinha em casa. Amados, Deus às vezes testa a nossa esperança. Como nós precisamos manter viva esta esperança. Como nós precisamos disso. Não desista. Não desista. E o profeta se alimenta, aquela viúva se alimenta, filho se alimenta, e a família dela toda se alimentou durante muito tempo. O Senhor renova a quantidade usada. Isso significa que Ele renova a nossa esperança a cada dia. Como nós precisamos, amados, renovarmos a nossa esperança. Deixa Deus renovar a sua esperança. Deixa Deus renovar a sua esperança. Mas aquela viúva, ela passava por 3 tipos de necessidade. A primeira necessidade que ela estava enfrentando era a necessidade de coisas materiais. Essa necessidade produz em nós falta de esperança, produz em nós desespero, incerteza, desânimo, medo, depressão. É isso que essa necessidade material faz com a gente. Quantos que perderam o trabalho, perderam o emprego? Quantos que perderam entes queridos, perderam familiares? Nós estamos vivendo assim hoje. Falta de esperança, gente desesperada ao nosso redor, gente vivendo de incertezas, desanimadas, assustadas, com depressão. É o mundo que nós vivemos atualmente. Mas o profeta, amados, no verso 12, ela faz uma confissão tremenda para o profeta, e o profeta dá-lhe uma resposta maravilhosa. Ela diz assim: juro pelo Senhor teu Deus. Então, ela não confiava no Deus do profeta, ela não conhecia o Deus do profeta. Nós precisamos conhecer esse Deus a quem nós servimos, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos. Mas o profeta diz para ela o seguinte no verso 13: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, não temas, não tenha medo. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não temas, estarei com você até o fim dos tempos, disse Jesus. Deus precisa fazer parte da nossa vida. Não temas, creia, não temas, tenha esperança, tenha fé. Deus quer fazer parte da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Como já disse, não houve aumento de quantidade de azeite ou da farinha, mas todos os dias ela simplesmente usava o azeite necessário, a farinha necessária para sustentar a sua família, o profeta, e lá continuava aquela mesma quantidade de farinha e de azeite. É assim que Deus age. Talvez ela nem estava percebendo que isso estava acontecendo. A gente não percebe, mas Deus está agindo na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia.
A primeira necessidade daquela viúva era material, e Deus supriu, porque Ele vai suprir as nossas necessidades a cada dia, a cada momento. A segunda necessidade que ela tinha era espiritual. Ela não conhecia a Deus. Vive o Senhor teu Deus. Se você não tem Jesus no seu coração, se você não conhece a Deus, logo você não conhece a verdadeira fonte da esperança. Deus é a fonte da esperança. Busque esperança nele, dependa dele, viva para ele. Vai te faltar firmeza, segurança, você vai ser jogado de um lado para outro, mas se você tem Deus na sua vida, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Temos essa esperança como âncora da alma. Nós temos uma âncora que vai nos manter firme ali onde nós estamos. Deus vai levar a dúvida, a desesperança, a tristeza, vai levar o desespero, vai levar o desânimo, o medo, a depressão, vai levar tudo para longe. Porque nós temos a fonte da esperança jorrando em nossas vidas e em nossos corações. Jesus, amados, é a nossa esperança, é a nossa âncora, que nós precisamos estar seguros, firmados nela. Quando ela conheceu a Deus, ela mudou de pensamento. Pouco tempo depois, o filho dessa viúva adoeceu e veio a morrer. E ela veio pedir socorro ao profeta. E o profeta orou, o profeta fez o que tinha que fazer e devolveu o menino para sua mãe. Totalmente vivo. E ela disse o seguinte, lá no verso 24, bem no finalzinho: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Amém? Deus está dizendo que Ele é a nossa âncora, é a nossa fonte de esperança. Creia nisso. Deixa Deus fazer uma obra grande na sua vida e no seu coração. A terceira dificuldade que essa viúva tinha, amados, a terceira fonte de desesperança na vida dessa mulher, dessa viúva, era sem dúvida emocional. Assim como aquela viúva, hoje nós também estamos com o nosso emocional no limite. Estamos vivendo assustados, amedrontados. Nos tornamos prisioneiros. A gente sai de casa para fazer o estritamente necessário e sai com medo. Sai um pouquinho e já quer voltar correndo para casa. E usa máscara, usa luva, álcool gel para cá, álcool gel para lá. A gente não tem paz, não tem mais sossego. Medo tomou conta da gente. Nos tornamos prisioneiros. Quando saímos parece que tem alguém nos seguindo. Parece que tem alguém atrás da gente. A gente ouve os passos do vírus. Não encosta aí, cuidado, hein? Entra no ônibus, não segura aí, cuidado, hein? E passa gel aqui, passa álcool ali. Assim que nós estamos vivendo atualmente, amados. O nosso emocional foi embora. Nos tornamos prisioneiros e a gente, quando sai assustado, amedrontado. Parece que tem alguém nos seguindo. Qualquer coisa que acontece, até um pequeno resfriado, uma dor de cabeça, a gente fica desesperado, a gente fica polvorosa. Será que é? Será que não é? Mas a minha oração é para que a esperança continue viva em seu coração. A minha oração, amados,
é para que a gente possa permitir Deus agir em nossas vidas, Deus agir em cada um de nós, Deus agir em nossa família. Eu sei que não é fácil, eu sei que está difícil. A vacina que não chega, e quando chegar vai resolver? Então, deixe Deus tomar conta da sua vida. Deixe Deus fazer uma obra grande, tremenda, maravilhosa na sua vida. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Foram 3 anos e 6 meses de seca, sem chuva, sem orvalho. Não sei quanto tempo vai durar a pandemia, mas eu sei de uma coisa: a minha âncora, a âncora da minha esperança é o meu Deus. Amém? Que seja o seu Deus também. E esse não falha, esse não tarda, esse nunca vai deixar de me visitar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Vamos manter a nossa esperança, amados, no Senhor, no Senhor. A pandemia que vivemos não vai durar 3 anos, como durou aquela seca. Não, não vai. Daqui a pouco nós estamos todos aqui, totalmente livres para adorar a Deus conforme nós gostamos de fazer, para nos abraçarmos e dizer: glória a Deus, o Senhor venceu. O Senhor venceu. Vivo feliz porque sou de Jesus. A minha esperança está na luz que é Jesus. Então deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus falar na sua vida, deixa Deus ser Deus na sua família. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor, pela rica esperança que o Senhor tem derramado em nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Não importa o que aconteça, não importa se o mundo está bravio, encapelado, como o mar agitado, porque nós temos a paz que vem do Senhor. Nós temos uma esperança maior, nós temos uma âncora que nos mantém firmes na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por aqueles que nos ouvem em casa, através da internet. Visita cada um deles, ó Deus. Quem sabe passando por lutas, por dores, por enfermidades, num leito de hospital. Senhor, visita e derrama a Tua esperança sobre eles, Pai, para que a gente possa dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém.